Todos nós, todos seres humanos, temos muitas potencialidades. E elas são, graças a Deus, bem diferentes. E é esse mix de diferenças de potencialidades que faz com que a gente tenha muito mais rápido inovações nas organizações. Mas eu queria saber de vocês, que dicas práticas, mão na massa, pé no chão, a gente daria para a nossa audiência para enxergar mais potência do que deficiência? Quais dicas? Bom, essa é a pergunta, enfim, eu adoro essa pergunta, né, Márcia? Você sabe muito bem disso. E eu diria que a gente tem que deixar de tentar encaixar o outro nos nossos julgamentos, ou fazer com que o outro se encaixe de alguma maneira naquilo que eu acho que sim ou eu acho que não. O que eu quero dizer com isso? Eu estava contando uma história aqui, quando a Maíra falou agora não, é, todos nós, todos seres humanos, temos muitas potencialidades. E elas são, graças a Deus, bem diferentes. E é esse mix de diferenças de potencialidades que faz com que a gente tenha muito mais rápido inovações nas organizações. Porque é a partir das diferentes perspectivas, das diferentes histórias de vidas, das diferentes necessidades, que eu contemplo, né, diversos pontos de vista em um produto ou um serviço e faço com que ele alcance não somente um único nicho, mas que ele seja muito mais abrangente, que eu possa ter muito mais gente interessada em estar adquirindo esse produto ou serviço. Então, se a gente for buscar a normalidade, o padrão, o jeito mais comum das pessoas serem, estarem, o mais parecido comigo, eu com toda certeza vou estar desperdiçando um monte de talentos diferentes por aí que não estão agregando nada na sua organização. E você está aí pedindo para as pessoas que você mais gosta da sua equipe indicações. E aí a gente sempre tem uma proximidade muito grande, né, entre os iguais. Né? Então, assim, se eu sou uma mulher branca, de classe média, fiz faculdade na PUC, é natural que eu vou indicar alguém que tem mais ou menos o mesmo perfil, que também tem mais ou menos o mesmo tipo de vida que eu tive, e que também tem mais ou menos o mesmo tipo de experiência. E aí, duas pessoas iguais na mesma equipe, tem uma sobrando. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala, né, de diversidade e inclusão, a gente não está falando de modismo, ou não está falando de que é algo que está todo mundo fazendo, também vou fazer esse negócio aí, ou vou começar a fazer, Maíra, né, que, falando em atrocidades, ou vou começar a fazer um monte de ação positiva, entendeu? Ação afirmativa, vou sair aí colocando cota para mulher, cota para negros, cota... Gente, a cultura não se faz dessa maneira. A gente tem que simplesmente trazer efetivamente quais são os pontos necessários para que a gente tenha a inclusão de fato dessas pessoas, para que aí sim a gente possa falar que a gente tem diversidade na equipe. Trazer gente para ficar ali orbitando a organização sem promoção. O que eu quero dizer com orbitar? Sem promoção, sem plano de carreira, com prazos maiores de mudança de cargo. Isso significa que você está querendo trazer diversidade para a sua equipe, mas não está prestando atenção em ter ações de inclusão. Portanto, não é fazer um monte de ações de trazer gente sem pensar efetivamente em políticas internas aí, né? Trazendo a fala até da Aline, que falou tanto de políticas públicas, né? Então, políticas internas. Ter política é fundamental para que a gente busque relações voltadas com um olhar de equidade, né? Porque senão a gente vai estar simplesmente replicando o que acontece na sociedade, em que a gente tem a diversidade, mas a gente não tem a inclusão. Ou seja, né, nós mulheres somos a maioria, as pessoas negras também são a maioria,
e ainda assim a gente não as vê, né, representadas em todos os lugares, em todos os níveis hierárquicos, em todas as universidades, em todas as empresas, em, todos, né, em qualquer canto. Então, isso significa que na nossa sociedade, que já é diversa por natureza, é uma sociedade sem inclusão. E que a gente não replique esse modelo nosso, como sociedade, dentro da organização, que é trazer a diversidade sem pensar em políticas internas para promover, de fato, a inclusão dessas pessoas. E eu vou ter inclusão dessas pessoas quando eu enxergar que representantes de todos esses grupos, que a gente chama de grupos subrepresentados ou grupos minorizados, minoritários, estejam em todos os níveis hierárquicos, no mesmo tempo de promoção, sendo contratados, sendo promovidos. Aí sim eu vou ter a inclusão. Muito obrigada, Flá. E Aline, tua dica, como é que a gente enxerga mais potência além da deficiência? Maíra, a Flávia já respondeu tudo, né? Mas eu quero trazer um exemplo que eu sei que... vamos pegar o Rei Pelé aqui. Pegar um cara sensacional para usar como exemplo. Ele jogava como atacante, correto? E ele ficou conhecido como o rei do futebol, enfim, por fazer inúmeros gols, por trazer a Copa para a gente, enfim. Mas e se a gente tivesse 11 Pelés? Um Pelé zagueiro, um Pelé goleiro, enfim, um centroavante. Será que a gente conseguiria ganhar a Copa? Né? Vai ao encontro daquilo que a Flávia falou. A gente precisa da diferença para construir, de fato, um time potente. Se eu tiver 5 Alines trabalhando comigo, eu não vou mudar em nada, vai ser todo dia a mesma coisa. Então, isso que eu quis trazer, né, com essa questão. E se fosse 11 Pelés no único time, né, será que a gente realmente ganharia a Copa? Porque aí eu trago, né, o meu amorzinho platônico, que é Bauman, né? Que a gente vive nesse mundo líquido agora de ter que se adaptar rápido, de ter que mudar. São pequenas revoluções diárias, todos os dias. Então, todo dia eu vou levantar, eu vou ter uma posição diferente, eu vou me autoconhecer melhor, eu vou mudar a minha consciência, eu vou assistir Geralmente Quinta-feira, que tem um monte de dicas de expansão de consciência, e aí sim eu vou fazer a minha pequena revolução diária para ter uma sociedade melhor e mais empática. Então, eu acredito que essa seja, de fato, a essência da coisa, né? Ninguém igual a eu vai construir algo melhor, e sim uma pessoa que talvez seja o meu calo no pé. Ela vai fazer eu perceber uma coisinha que não está legal em mim, através daquela atitude dela, e aí sim eu vou fazer a minha pequena revolução diária, né? De mudança, de autoconhecimento.